sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. Em nome da Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Então, Sicredi junto conosco, Unimed junto conosco, desde o início do programa Painel, e já lá se vai mais de uma década. Parece que a gente começou ontem. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre política. Afinal de contas, esse também é um dos meus chão preferido, é um chão que eu gosto muito, né, e todo mundo sabe disso, e que a gente não tem falado tanto assim, né. Temos abordado outros temas mais, especialmente em função dessa pandemia, enfim, que mudou a vida de todo mundo aí. Nós estamos recebendo hoje aqui com muito prazer, então, o deputado estadual Matheus Wesp, que é líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado, e também o vice-presidente, né, vice-presidente do PSDB do município de Erechim, o vereador Wallace Soares. Quero agradecer ao Wallace, muito obrigado por estar aqui, também ao deputado, muito obrigado. Wallace, vou renovar aqui esse meio de campo que tu fez para a presença do deputado e me permita começar com o deputado que nos visita aqui. Deputado Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao programa Painel. Boa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade de estar conversando mais uma vez aqui na TV Erechim. Agradeço também pela oportunidade de rever amigos, de poder aqui informar o que está sendo feito lá na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado, a toda a comunidade do Alto Uruguai que acompanha o programa Painel, acompanha a TV Erechim e que sabe que por meio desse importante programa e desse importante órgão de comunicação tem as melhores informações possíveis, fidedignas, transparentes, objetivas e verdadeiras. É isso aí, puxa, botou no compromisso mais ainda, mas um compromisso que a gente sempre teve. O vereador também, muito obrigado então por estar aqui, sinta-se em casa também, mais uma vez. Obrigado por estar nos recebendo hoje, acho que é uma satisfação enorme, né? Estar sempre aqui disponível aqui na TV Erechim para poder conversar com as pessoas aqui da nossa cidade, que são os maiores responsáveis por eu estar, né, dentro da Câmara de Vereadores. Sem dúvida. Deputado, vamos passar um pequeno histórico, porque nem todo mundo é obrigado, todo mundo que está nos assistindo é obrigado a saber quem é exatamente o deputado Matheus Wesp. Eu já soube aí que tem raízes erechinenses, enfim, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua vida. Claro, com o maior prazer. Tenho 32 anos de idade, hoje sou deputado estadual do Estado do Rio Grande do Sul, já fui vereador no município de Passo Fundo, que é minha terra natal. Nasci lá, filho de uma professora do Estado do Rio Grande do Sul, que
nasceu no município de Pontão e de um empresário radialista que dirigiu a Rádio Planalto por muitos anos e que cresceu aqui desde os 2 anos de idade na cidade de Erechim, da Outruvesp. Então, meus pais se conheceram em Passo Fundo já na sua adolescência e geraram esse jovem que vos fala, que com 32 anos de idade já foi presidente do PSDB no estado do Rio Grande do Sul, em 2019, 2020, 2021. Sou o líder da nossa bancada, que é formado por 4 parlamentares lá na Assembleia Legislativa. De profissão fui já professor universitário, na IMED, em Passo Fundo, nas faculdades João Paulo II. Sou professor de Direito Constitucional, mais propriamente dito, porque minha área de formação, além da formação em Direito, é também especialização, mestrado, doutorado na área do Direito Público, pós-doutorado em Direito, em Filosofia do Direito. Fui advogado por um tempo também e procurador do município de Passo Fundo entre os anos de 2013, 2014 e 2015. Evidentemente que a carreira política acabou me tirando da iniciativa privada, da docência, da advocacia, para poder me dedicar às atividades de representação popular, seja no mandato como vereador, seja agora como deputado estadual, cuja responsabilidade é imensa, principalmente pelo fato do governo do estado do Rio Grande do Sul ser do PSDB, e eu, como líder da bancada, tenho, na prática, a responsabilidade de defender todos os projetos, ajustar com outros representantes da população gaúcha, que são 55, a aprovação dos projetos de lei, e conseguimos, nesse período em que eu estou como deputado e que o governador Eduardo governa no Rio Grande do Sul, fazer muita coisa boa para o estado do Rio Grande do Sul, inclusive aqui para a região de Erechim, para o Alto Uruguai, e é uma grata satisfação saber que essas entregas reverberam para melhorar a qualidade de vida da população, e eu, como jovem, fico muito feliz de poder auxiliar na resolução dessas pautas, seja pautas relacionadas à infraestrutura, sejam pautas relacionadas à saúde, seja mesmo na articulação política em nível local, auxiliando lideranças que têm também uma grande caminhada política a ser construída, inclusive aqui na presença de um amigo que tenho, antes de ser colega de partido e agente político, um amigo que tenho, que é o vereador Wallace Soares, que é também não digo nem mais das promessas de Erechim, já é hoje uma certeza pela qualidade que ele demonstra no parlamento erechinense, e que terá um futuro também brilhante na política, seja hoje como vereador, amanhã, quem sabe, como vice-prefeito, prefeito ou deputado estadual. Como é que foi a sua transição da vida privada? Como é que foi seu ingresso na política? E foi pelo PSDB mesmo? Na verdade, como meu pai foi sempre jornalista e atuou como amigo também na informação da parte política, lá na Rádio Planalto, e participando também da sociedade civil em Passo Fundo, sempre tive esse gosto de participar de atividades que pudessem contribuir para a melhora da vida da população. Isso não é feito só por quem é político, é feito por qualquer um que participa até mesmo, às vezes, da associação de moradores do seu bairro ou da comunidade da paróquia. É uma forma de ajudar a comunidade participando. Eu apenas descobri, ali na minha adolescência, com 19, 20 anos, que eu poderia dar uma contribuição melhor, dada a oportunidade que tive de ter um conhecimento técnico mais profundo sobre a política, sobre o aspecto técnico da política, que tão pouco aparece no cenário político. A gente vê no cenário político muitas pessoas com vontade, mas poucas pessoas com conteúdo técnico, muito populismo, às vezes demagogia, pouco conhecimento sobre a forma de resolver os problemas. O que o senhor quer dizer com conhecimento técnico, na política especificamente? Sim, porque a minha formação, como falei, minha formação como mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é em Teoria do Estado, em Ciência Política e Direito Constitucional, que são as áreas que circundam o cenário político. Não é à toa que quem participa da política, como o vereador Wallace, por exemplo, num parlamento municipal ou na Assembleia Legislativa, o espaço de maior importância de articulação e discussão de projetos é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, para quem tem uma formação técnica como a minha, poderia optar por uma carreira jurídica, como juiz, promotor, enfim, ou mesmo advogado ou professor. Foram até profissões que adotei como professor e advogado, mas poderia também contribuir na política. E a gente vê poucas pessoas que tenham conhecimentos técnicos se inserindo na política. A política não é, na verdade, muito um espaço para acadêmicos. Ela é um espaço para pessoas com mais praticidade, pragmatismo. E geralmente os acadêmicos são pessoas muito teóricas, pouco práticas. Eu tive a graça de Deus de conciliar algumas virtudes teóricas e algumas virtudes práticas, o que me dá também a possibilidade de expor para a população, independente da condição social, da região, os problemas que elas vivem, que a população vive, e de que forma nós podemos enfrentar esses problemas. E ao perceber isso lá na minha adolescência, eu decidi contribuir, e acho que minha vocação é de contribuir mais
nesse intuito, nesse sentido, não que não possa contribuir de outras formas, mas por intermédio da política partidária. Por isso que optei concorrer lá em 2012 como vereador. Não fui eleito por 20 votos em 2012, era jovem, tinha 22 anos de idade. Fui bem votado em Passo Fundo, fiz 1.214 votos, mas faltaram pouquíssimos votos. Em 2016 eu fui o mais votado, fiz quase 3.000 votos em Passo Fundo. E em 2018 fiz quase 30.000 votos para deputado estadual. E cá estou hoje, concorrendo, se Deus quiser, me der condições, saúde e o povo assim entender necessário, a uma reeleição para concluir todo o trabalho que estamos fazendo no estado do Rio Grande do Sul desde 2019, quando me tornei parlamentar gaúcho. Uhum. Por enquanto o senhor pensa então numa reeleição? Como falei, tenho 32 anos de idade. Sim. Sou jovem, acho que a política não é uma questão do que nós queremos ser, não é um projeto pessoal ou a busca de satisfação de vaidades, mas é buscar atender às necessidades da população onde mais nós podemos ser úteis. E eu vejo que de tantas coisas que estamos conseguindo resolver aqui no estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo, com a ajuda dos deputados, e eu me integro no grupo de deputados que apoiam essas mudanças, defendem, acho que ainda tem muita coisa a ser feita. Nós fizemos muito nesses 2 anos e meio, muito ainda vai ser feito até o final do próximo ano. Depois aqui, certamente, vamos noticiar algumas das coisas boas que temos de inovações, não só para o Alto Uruguai, para todo o Rio Grande do Sul, mas ainda tem muito mais a se fazer. Por isso que eu acho que um mandato a mais como deputado estadual, para quem é jovem, tem 32 anos, nos dá a possibilidade de fortalecer a representação ainda mais da região do norte do estado, que compõe o Planalto Médio, o Alto Médio Uruguai e o Alto Uruguai. Sim, nós vamos abordar depois até que ponto realmente um deputado, né, para muitos é apenas, digamos, uma corrida, chegou, depois não se ouve falar mais, enfim, pode, não pode, quem tem a caneta não é o deputado, enfim. O Wallace, vereador Wallace, até que ponto serve como inspiração, digamos, para o teu trabalho, enfim e tal, o exemplo do deputado Matheus? Então, acho também que um jovem como você começou, enfim. Eu venho talvez uma trajetória parecida, mas não tanto, né, com o deputado Matheus. Eu venho mais do movimento estudantil. Eu venho dos grêmios estudantis aqui do Colégio AID, depois do Diretório Central de Estudantes da Unicampus de Erechim. Então eu venho da questão do grupo estudantil, né, da militância estudantil, mas também sou, né, bacharel em Direito. Hoje sou estudante de Ciências Sociais na nossa Universidade Federal. Dentro da Câmara de Vereadores faço parte da grande maioria das comissões, principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Revisão de Lei Orgânica, a Comissão da Revisão também do Regimento Interno da Câmara, faço parte da Comissão de Leis Complementares do município de Erechim, também dentro do CODER, fazendo parte da Comissão de Planejamento Urbano do Conselho de Desenvolvimento da região. Então, por mais que esteja iniciando minha trajetória agora, acho que a gente olha principalmente para o deputado Matheus, não só por ser do mesmo partido, que já garante que a gente tem ideias muito próximas, mas também de ver nele como uma inspiração, uma fonte de inspiração para nós continuarmos fazendo um trabalho na teoria também muito técnico, né? Mas na prática também entregando resultados para a população, que eu acredito que resultados práticos também, né, para a população. Por mais que a gente passe a maioria do tempo lá dentro da Câmara de Vereadores analisando lei, fazendo relatoria de projeto ou em reuniões com grupos através das comissões, como também faço parte da Comissão Provisória de Cultura aqui do município, onde é que a gente está totalmente ligado aos grupos culturais aqui de Erechim, então, mas também sendo um vereador que busca estar presente na comunidade para poder trazer, né, os anseios da população dentro da Câmara de Vereadores. Então, eu vejo que eu estou buscando seguir um caminho bastante técnico, mas também um caminho com entrega para a população, e acho que isso é bem importante, e é um perfil do Matheus lá em Porto Alegre, né? Tanto é que a gente caminha junto, né? Eu não caminho junto com o deputado somente por ele ser do meu partido, e sim porque me inspiro muito e tenho nele, né, uma certo elo de ligação, não só porque nossos pais são amigos de infância, né, mas também por causa dessa parceria política aí que a gente tem em termos de pensamento também. Eu especificamente do pai do deputado, assim, eu não me lembro do Daltro, né, mas o pai do vereador foi meu goleiro, o Bira. O Bira foi, um abraço ao Bira, se ele estiver vendo. Vai, né, estar nos vendo, pode ter certeza. O Bira foi nosso goleiro. Era o goleiro do Esplanada, que era um clube de futebol amador aqui, e meu pai foi um dos fundadores do Esplanada, se eu não me engano, no ano de 69, e era o zagueiro do time
na sua fundação. E uma característica peculiar da nossa relação, que o Wallace aqui, com muita humildade, coloca as suas virtudes, e tem tantas outras aqui ele não esboça, mas que eu faço questão de colocar, porque ele tem um conhecimento técnico profundo também, é um agente político que tem uma experiência já do meio acadêmico, do movimento estudantil, que consegue também fazer um trabalho diferenciado na Câmara, de modo que em 6 meses de mandato já se destaca aí como um dos melhores vereadores do Parlamento erechinense. Mas um dos fatos peculiares da relação dos nossos pais é que quando o Esplanada foi fundado, e os jovens tinham naquela época a relação de time de futebol, o pai dele como goleiro, o meu como zagueiro, ficaram depois anos sem conversarem, porque enfim, meu pai foi para Passo Fundo, as relações esfriam-se, e há alguns anos, em 2016, 2017, se não estou enganado, nós fizemos aqui um encontro em Erechim, dos ex-jogadores do Esplanada, os fundadores, e eu conheci o Wallace de relance das reuniões do PSDB, e foi até uma certa curiosidade ver ele naquele evento, porque não sabia que ele tinha relações com o Esplanada, e eu disse, olha, meu pai foi jogador do time, fundador, ele disse, o meu também. E aí a gente combinou, então vamos apresentar os nossos pais uns aos outros, como se fosse uma grande novidade. E quando os nossos pais se viram, se chamaram um ao outro pelo nome, porque se conheciam muito bem, e foi uma, não vou dizer aqui uma coincidência, acho que não existem coincidências, mas providência divina aproximando pessoas que têm uma sinergia de propósitos, e o Wallace aqui, tenho certeza, tem os mesmos propósitos na política que eu busco levar também para a arena política, e fico muito satisfeito aqui de saber que os familiares que têm em Erechim, que aqui permaneceram, têm no Wallace hoje o seu representante, o seu vereador, e se eu aqui morasse também e meu título estivesse em Erechim, com certeza também teria maior satisfação de votar nele, ter ele como representante, porque é um jovem aguerrido que tem vontade de mudar, e nós precisamos de mais lideranças como ele na política, que assumam essa responsabilidade e o compromisso de que fazer o amanhã depende da atuação dos jovens hoje no presente. O nosso assunto aqui não é exatamente sobre futebol, mas o Bira não foi goleiro do time que eu comandava, meio que comandava junto com mais 2, 3, mas o nosso time na época era internacional daqui, né? Mas enfim, Bira, um abraço. Eu tenho um lance guardado histórico que eu vou contar no intervalo aqui depois, porque senão vai. Nós vamos aproveitar para fazer o nosso intervalo agora, vamos antecipar um pouquinho, depois nós vamos entrar um pouquinho exatamente no papel e nos feitos ou não feitos, né? Aquilo que realmente a região reclama tanto, assim, temos deputado, não temos deputado, cadê as obras do deputado, né? Então, depois nós vamos ter mais tempo para abordar isso aí, nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, então nós estamos de volta aqui recebendo prazerosamente hoje o deputado estadual Matheus Uvesp, líder da bancada do PSDB na Assembleia, e o vereador Wallace Soares, vice-presidente do PSDB aqui em Erechim, que se elegeu nas eleições passadas, aí, enfim, e que promete. Enfim.
Bom, gostaria de entrar um pouquinho nesse controverso papel do parlamentar, né? A sociedade em geral, ela sempre tem uma tendência muito forte, digamos, a esperar, quem sabe, que o político mude a sua própria vida, a vida das pessoas em si, né? E por um certo ângulo, o político tem essa responsabilidade, essa missão de promover políticas, enfim, né? Não estou falando em resolver o meu problema financeiro, enfim, tal. Mas o que é que o parlamentar realmente, até onde ele pode fazer alguma coisa? Bem, primeiramente eu quero aqui deixar muito claro. Se o senhor ficasse à vontade, até para externar isso aí tudo. Eu tenho por formação e é minha convicção que o melhor sistema político que existe, sistema para possibilitar uma democracia mais efetiva e um atendimento à população melhor, é um sistema distinto do que nós temos hoje. Eu falo do sistema de governo parlamentarista, que não é o que o Brasil adota e que é mais efetivo nos países que adotam esse sistema. Nesses países, os parlamentares, no legislativo, ao mesmo tempo, são o governo. Ou seja, não existe um poder executivo como nós conhecemos aqui na América Latina. Estou falando aqui de países como a Alemanha, Itália, Espanha, Inglaterra, qualquer país europeu, enfim. Então, nesses países, o parlamentar é o governo. Então, nesses países, o parlamentar tem muito mais competência para executar, de fato, proporcionar resultados. Nos países latino-americanos, onde a gente adota o sistema de governo presidencialista, o papel do parlamentar é muito mais de representação, encaminhamento de demandas e fiscalização. É pouco? Não. É uma grande responsabilidade também, porque se nós imaginássemos que seria possível fazer a democracia, mesmo no presidencialismo, sem o parlamento, nós iríamos aqui estar imaginando que uma só pessoa, de uma forma autocrática, poderia receber todas as demandas e decidir sozinho. Isso é impossível, até porque uma cabeça não consegue ter a dimensão de todos os problemas de uma sociedade formada por milhões de pessoas. Então, no parlamento, eu acho que mesmo nesse sistema, que não é o meu sistema favorito, e sistema no qual eu fui vereador já e agora sou deputado estadual, acho que dá para se fazer muito no sentido de articulação de políticas públicas e de demandas a serem apresentadas ao Poder Executivo, que é quem executa. E foi isso que fiz como deputado estadual, fiz também como vereador, mas como deputado estadual, captando as demandas, onde eu tenho a responsabilidade de ser representante, e aqui em Erechim fui muito bem votado, bem como na região do Alto Uruguai, então tenho evidentemente uma responsabilidade de atender essas demandas que chegam pelos vereadores, pela sociedade civil, pelos empresários, encaminhar essas demandas ao governo e buscar articular a melhor forma possível, quase como, e esse é o papel muitas vezes dos parlamentares no sistema presidencialista, quase como um despachante, fazendo articulação para que as expectativas se transformem em realidade. E foi isso que fizemos em 2 anos e meio de mandato, e essa articulação gerou frutos. Me lembro desde o início do meu mandato, por exemplo, que se falava aqui, já na campanha se falava, porque não é um tema de hoje, da necessidade de melhorarmos a infraestrutura logística da região. É um problema em todo o estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Sul, já diria um antigo político, é marcado por 3 grandes problemas: logística, logística, logística. Nosso problema logístico é perceptível em todo o estado, dificultando o escoamento da produção agrícola, encarecendo o custo de frete, dificultando o fluxo de bens e pessoas. E aqui na região do Alto Uruguai é a região que mais esse problema logístico se evidencia. Por isso que nós, desde o início do mandato, trabalhamos para melhorar a capacidade do Estado de atender essa demanda por mais infraestrutura logística. É claro, para que nós pudéssemos fazer isso, o Estado investir, ou mesmo fazer relações com a iniciativa privada para conceder, por exemplo, investimentos numa estrada à iniciativa privada, nós precisamos fazer, primeiro, reformas que cortassem gastos, economizassem recursos, que enxugassem as contas do Estado, para que nós tivéssemos pela primeira vez um superávit primário, que aconteceu até mês passado, nos últimos 5 anos é a primeira vez que o Estado apresenta um superávit primário, e para quem está me acompanhando e não entende o que é isso, superávit primário é quando se arrecada mais do que se gasta. A gente antes estava gastando mais do que se arrecadava. Então é a primeira vez em 5 anos que a gente consegue arrecadar mais do que se gasta. Isso fruto da reforma administrativa que nós fizemos, modificando certas regras do funcionalismo público, que fazia com que o crescimento vegetativo da folha de pagamento dos servidores crescesse ano após ano. Nós fizemos uma reforma da Previdência a mais profunda do Brasil, fazendo com que aposentados que não pagavam Previdência começassem a pagar. Isso aqui não é nenhuma
divergência com relação aos aposentados, mas simplesmente uma atualização de valores, de alíquotas, para que possamos ter recursos para prestar serviços, inclusive para os aposentados, serviços de saúde e até mesmo o pagamento da própria Previdência. Nós fizemos todas essas reformas para que pudéssemos ter recursos para depois investir. E é o que o governo agora está fazendo. Como é que nós fizemos isso? Além dessas reformas, fizemos uma reforma tributária, reduzimos impostos no estado do Rio Grande do Sul, extinguimos o imposto de fronteira, que fazia com que compras de qualquer produto fora do Rio Grande do Sul, que tinha uma alíquota de 18% de incidência, descessem para 12%, aumentando a margem de lucro de muitos empresários em 6%. Nós diminuímos as alíquotas internas de compra de qualquer produto no Rio Grande do Sul, e isso é muito importante, principalmente para a indústria. As alíquotas eram 18%, vieram para 12%. Nós melhoramos também a prestação do serviço público, pagando servidores em dia, com essas reformas que economizaram só no ano passado 700 milhões de reais. Eu que fui o relator do orçamento, tanto em 2019 como em 2020, tenho os números quentes na cabeça, então sei bem a realidade fiscal do Estado e o que nós precisávamos fazer de corte de gastos para poder hoje investir. E quando a população reclamava, e com razão reclamava, que aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai, 11 municípios não tinham acesso asfáltico, e se não tinham, não é porque o Estado não queria gastar dinheiro aqui, porque de fato o Estado estava quebrado, deficitário. Nós iniciamos a gestão Eduardo Leite com atraso no pagamento do salário dos servidores, atraso no pagamento de fornecedores, atraso no repasse de valores aos hospitais, valores contratualizados para prestação de serviço de saúde à população. Isso tudo foi colocado em dia. Então agora nós começamos a respirar um pouco para fazer investimentos. E com receitas extraordinárias que o Rio Grande do Sul teve, advindas da venda de estatais, da CE, da Sulgás, da CRM, que eram estatais deficitárias, que não prestavam um bom serviço e custavam caro para o contribuinte, nós conseguimos ter uma receita extra para fazer investimentos. Porque receita extra é isso. Não se dá para usar receita extraordinária como uma herança que se recebe para pagar a fatura do cartão de crédito. Receita extraordinária tem que ser para fazer investimentos. E é o que estamos fazendo. Inclusive, nesse mês, o governador Eduardo Leite anunciou o maior investimento público da história do Rio Grande do Sul em rodovias e ligações regionais, acessos asfálticos, inclusive aqui na região do Alto Uruguai, que é, diga-se de passagem, a região que mais foi contemplada nesse plano de investimentos. Eu gostaria de aproveitar essa questão sobre o superávit aqui que o senhor disse, para pegar um ditado assim, de uma leitura meio que popular, que dá conta assim, o Estado está conseguindo pagar em dia o funcionalismo público depois que o governo federal começou a passar os recursos para a pandemia, não sei o que e tal, dando a entender de repente assim que esses recursos estariam sendo destinados a um outro fim. Né? Isso é... Até que ponto realmente esses recursos vindo de Brasília ajudaram a equilibrar as finanças do Estado, né? E até que ponto realmente o que importa o Estado fez por si as coisas. Perfeito. Isso é uma pergunta muito importante. Eu agradeço a oportunidade de responder, porque é uma dúvida de muitas pessoas. De fato, é uma mentira lavada, digo aqui com muita tranquilidade e transparência, dizer que, primeiro, o governo federal, como li ontem até mesmo, em informações do Ministério da Comunicação, o governo federal teria encaminhado 40 bilhões ao Rio Grande do Sul. Isso é uma mentira tão deslavada, porque a arrecadação total do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa receita corrente líquida no ano passado foi de 66 bilhões. Se o governo federal tivesse encaminhado 40 bilhões, pressuporia, primeiro, que nós teríamos uma queda de arrecadação de mais de 60%, que não ocorreu. Segundo, que o Estado por si só não teria nenhum faturamento, nenhuma arrecadação, teria tudo vindo de fora. Isso não é verdade. O que de fato, mas é claro, a gente sabe que hoje a internet possibilita essa comunicação de muitas informações que a gente chama popularmente de fake news e depois fica difícil de explicar. As pessoas, eu também entendo, não têm informações porque não conversam todo dia com quem lida com o orçamento, não conversam todo dia com o secretário da Fazenda, não conversam com pessoas como o relator do orçamento, que tem esses números na cabeça. Eu até dou risada, porque se o governo Eduardo Leite desviou recursos, ou se de fato foi recursos do governo federal que possibilitaram pagar os servidores em dia, se isso fosse verdade, primeiro, eu como relator seria um grande mentiroso, porque eu fiz o relatório das contas do Estado, número a número, apresentei esse relatório ao Parlamento Gaúcho, e todos os deputados votaram a favor desse relatório em 2019, em 2020 e estão votando de novo em 2021. Se tivesse alguma divergência em números, em resultados, por que partidos da esquerda ou à direita votaram 100% todos nesse relatório? Por um só motivo, porque todos concordam. É evidente que talvez algum, pela sua propaganda política, pela sua forma de fazer marketing, espalhe algum fake news aqui ou acolá, isso faz parte do jogo político, mas não é a verdade. O que faz com que o Estado hoje tenha uma condição fiscal adequada
são as reformas que o Estado fez. Essa é a realidade. O Estado fez uma reforma da Previdência que vai economizar em 10 anos 19 bilhões de reais, esse é o ponto 1, que está gerando efeitos positivos já em 2021, de diminuição do cálculo atuarial dos aposentados. O Estado fez a maior reforma administrativa dos estados da federação, que economizou só em 2020 700 milhões de reais. Veja que aí dá quase a folha de pagamento, 2/3 da folha de pagamento dos servidores. O Estado teve a privatização também de estatais deficitárias. E aí as pessoas perguntam, tá, mas e o governo federal, o que encaminhou? Essa aqui é a pergunta que vale R$1 milhão, diríamos. O governo federal encaminhou para combate à pandemia 900 e alguma coisa, não vou aqui dizer com precisão, mas entre 850 e 950 milhões de reais. Isso é o que o governo federal encaminhou. Mas aquela história dos 40 bi saiu da onde? Olha, somando valores que não estão computados e que não chegam ao Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Por exemplo, nesse cálculo dos 40 bi está dívida com a União. Essa dívida com a União, o Estado do Rio Grande do Sul já não paga para a União há alguns anos, desde o governo Sartori. Então, dizer agora, por exemplo, o governo federal, olha, o Rio Grande do Sul recebeu 5 bilhões da dívida não paga. Isso é uma mentira, porque a dívida já não está sendo paga. E ao não ser paga, não se cria dinheiro novo. Simplesmente não se está pagando. Então, já aí nós tiraríamos um valor bem volumoso disso. O que o governo federal, e aqui quero repetir, porque isso é uma informação que está em todos os órgãos de notícia, e inclusive, há 20 dias atrás, o TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, provocado pelo governador Eduardo Leite, quando foi acusado pelo presidente Bolsonaro de desviar recursos da pandemia, o governador Eduardo perguntou ao TSE, que não tem nada a ver com o executivo, é um outro poder e que tem independência, portanto, vai dizer a verdade. E o TSE disse, não houve desvio de nenhum real, e disse os valores verdadeiros que vieram, como falei, entre 850 e 900 milhões de reais para a pandemia, que foi usado exatamente. Aquisição de leitos de UTI, kit intubação para a pandemia. E aí alguém me pergunta, mas e 2 bilhões de reais que o governo federal encaminhou? Sim, o governo federal encaminhou 2 bilhões de reais. Por intermédio de quem? Do governo federal? Não, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por quê? Porque ainda no início da pandemia, quando se percebeu no país, isso é uma informação muito importante, quando se percebeu que nós teríamos que adotar medidas de distanciamento social, e é óbvio que medidas de distanciamento social afetam a economia, porque as pessoas ficam em casa, não compram, muda o perfil de consumo do cidadão, então isso afeta a economia. No Rio Grande do Sul nós tivemos, por exemplo, 100 mil empresas que fecharam, tivemos 235 mil que abriram, então nós temos um saldo de 100 e tantos mil empresas, mas empresas fecham quando muda o perfil de consumo da população. Então o Congresso Nacional, percebendo essa situação de diminuição da arrecadação de municípios e estados, porque se as pessoas não compram no comércio, o município e o estado também não arrecadam. Então, percebendo essa diminuição da arrecadação e a necessidade de, durante a pandemia, manter-se serviços de saúde, educação, segurança, o que o Congresso fez foi o Congresso, Poder Legislativo, não o Executivo, o Congresso aprovou uma lei para compensação das perdas de arrecadação em razão da pandemia. Esse é o nome do pacote da lei que foi aprovada. Compensação das perdas de arrecadação advindas da pandemia. E aí os estados e municípios receberam do Congresso Nacional, por intermédio do governo federal, por meio dessa lei, valores que receberiam de arrecadação caso não existisse pandemia. Ou seja, se não existisse pandemia em 2020, o Rio Grande do Sul teria arrecadado 2 bilhões a mais. Se não tivesse pandemia, o comércio funcionasse normalmente. Foi esse dinheiro que o Congresso Nacional autorizou para o Rio Grande do Sul receber. Ou seja, não é dinheiro novo. Esse dinheiro já estava no Rio Grande do Sul. Se não tivesse pandemia, já estaria nos cofres do Estado. E, portanto, dizer que o Estado pagou o funcionalismo com dinheiro do governo federal é uma forma equivocada de colocar a situação. Porque é um dinheiro que o Rio Grande do Sul recebeu como compensação das perdas e que, portanto, além de ser um dinheiro já destinado para certas atividades, não poderia ser usado em finalidades distintas, era um dinheiro que o Rio Grande do Sul teria caso não existisse pandemia. Então, com essas medidas, e lhe agradeço muito pela pergunta, porque é uma das perguntas que mais me fazem e as pessoas continuam sendo muitas vezes confundidas por fake news que acreditam que o governo Bolsonaro deu um presente, como se fosse. Lembrando aqui, como falei, que foi o Congresso Nacional que aprovou essa lei, não foi o presidente. E, ademais, nós vivemos numa federação, os estados não têm, pela lei, condição de fazerem autoendividamento,
É só a União que tem poder de criar um esgaçamento na dívida pública, o Estado não tem como fazer isso. Então, como nós vemos numa federação, é a União que tem a obrigação, porque ela é a união dos Estados, de passar recursos em caso de crise para Estados. Isso que foi feito. Muito importante sua pergunta e lhe agradeço. Como é que ficou essa questão da dívida do Estado, que vem já de décadas, né? Como é que ela está hoje? Porque com o advento da pandemia, ou até a pandemia, a dívida do Estado para com a União era uma pauta, era um assunto quase que semanal ou diário na imprensa. E depois isso meio que sumiu em função, até por razões óbvias, aí, enfim. O Estado ainda deve, como é que está equacionado isso? Esse foi Volta um a pagar que quando? Evoluiu durante a pandemia, porque o Congresso Nacional também foi provocado pelos estados. Não é só o Rio Grande do Sul que devia à União, Minas Gerais também devia à União, Rio de Janeiro também devia à União. Então muitos estados provocaram o Congresso Nacional para atualizar, seja pela questão da guerra fiscal, seja questão por outros fatores, essa questão da dívida da União com os estados ou dos estados com a União. E o que se decidiu também por outra lei aprovada pelo Congresso Nacional é que os estados voltarão a pagar as suas dívidas de forma escalonada em até 10 anos, voltando o Rio Grande do Sul a pagar já no próximo ano, se eu não me engano, 200 milhões ou 300 milhões de reais no próximo ano, e vai uma escadinha, 400 milhões de reais, 600 milhões, e vai subindo até quitar a dívida total, que é, no estado do Rio Grande do Sul com a União, 6 bilhões de reais. Então, essa dívida nós vamos voltar a pagar parceladamente, como se o cara tem uma dívida, volta lá no banco, diz, olha, eu devo, não nego, pagarei quando puder, e o banco diz... Isso foi negociado já. E isso foi negociado, tem uma lei já definida, já aprovada, voltará a ser pago no próximo ano, como eu falei, entre 200 e 300 milhões de reais. Sem dúvida. Isso por um lado, veja, se o senhor me permite, Claro. é importante ter se decidido isso. Por quê? Porque muito agente político no Rio Grande do Sul usava essa questão da dívida, de saber se o Estado do Rio Grande do Sul ia ter que receber alguma coisa da União, se não ia receber, e a União repassou alguns valores para os estados, que do Rio Grande do Sul, essa questão, acho que foi, se não me engano, acho que entre 80 e 100 milhões de reais, é o que foi repassado ao Rio Grande do Sul, dessa questão da dívida com a União. Muitos diziam que tinha que ter um equilíbrio de contas e tal, então se criava uma falsa expectativa que o Rio Grande do Sul era credor, e que tinha para receber, e que, portanto, não precisaria pagar. Ao finalizar essa discussão com essa nova lei, que vai fazer com que o Rio Grande do Sul pague, como outros estados também vão pagar escalonadamente, tira o discurso de político que não queria aprovar corte de gastos ou reforma, porque ficava dizendo, não precisa aprovar corte de gastos, porque amanhã ou depois a União paga o que nos deve. Então tirou esse argumento da mesa e agora coloca mais responsabilidade no ombro dos políticos, porque não tendo esse discurso de receber recursos da União, sobra só uma saída para quem é agente político responsável no Rio Grande do Sul, fazer reformas, cortar gastos e ajustar a máquina. Só para fechar esse bloco aqui, esse plano de investimentos em infraestrutura rodoviária, né? Até que ponto realmente o Alto Uruguai pode alimentar um sonho concreto? Porque eu assisti vários governos passando aí, enfim, e nunca, com exceção da governadora Ieda Crucius, que fez o trecho da 480 Barão de Cotegipe a São Valentim, né? Nós não tivemos, eu não me lembro, outra contemplação. Teve o governo Antônio Brito, que fez Erechim-Aratiba também. Mas nós continuamos aí pleiteando, especialmente um sonho que se criou há pouco, que existe há muito tempo, que é a questão da ligação com a região Nordeste, aqui, por Centenário. Sim, a 477 e outros. Isso. Eu escrevi vários artigos um tempo atrás, defendendo por Pinhalzinho, ali, viadutos indo a Maximiliano. Depois isso foi encampado por Centenário, enfim. E aquela famosa RS 324 ou 423, não sei o que dá muito acidente. 324. Ali perto de Marau. Passo Fundo, Marau, né? É possível se sonhar com ao menos duas dessas? Não só é possível, como esse sonho está cada vez mais se tornando realidade na medida em que o governador anunciou semana passada, com recursos já disponibilizados para tanto, investimentos aqui na região, Mariano Moro, Barra do Rio Azul, alguns até que são obras de reestruturação, pavimentação, recapeamento, a obra já está acontecendo. Quem está na região aí está vendo as patrolas trabalhando. Alguns novos acessos municipais, Cruz Altense, por exemplo,
E alguns municípios que não está tendo obra, mas está sendo já executado o projeto para poder depois licitar e executar a obra. 4 Irmãos, Entre Rios do Sul. Então, é o maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Isso é realidade, por quê? Não só porque o governo anunciou, falou, porque tem recurso para isso, tem dinheiro para isso, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Com relação a 324, que é a Estrada da Morte, que liga Passo Fundo, Marau e que vai, Vila Maria, Casca, Nova Prata, o governo já estava estudando desde o seu início a concessão para a iniciativa privada desse trecho para poder duplicar. Como o fluxo era pouco intenso só nessa estrada, e por sugestão minha, nós incluímos a 135, que é Erechim-Passo Fundo, então vai ser concedido para a iniciativa privada, num mesmo bloco, ou seja, para a mesma empresa, a duplicação de Erechim-Passo Fundo e de Passo Fundo Nova Prata. Esse aqui eu fico feliz de dizer que é a realização de um sonho, eu lutei muito por isso. Da rodovia toda e não de trechos em trechos. Rodovia toda, não é aqui terceiras faixas. Isso. É rodovia toda. Terceiras faixas é quando a gente faz uma faixa num pedaço. Duplicação é no trecho todo. Então o governo anunciou... Está dentro desse plano aí. Isso, a tendência é que nós tenhamos aí a licitação entre outubro e novembro desse ano e depois início das obras. A previsão é que no primeiro ano seja de pintura, de recuperação asfáltica e a duplicação, pelo menos na 324, é a partir do 5º ano. Eu não saberia de cabeça dizer quando começa a dar 135, mas imagino que seja também entre 5 anos o início das duplicações. Alguém vai estar em casa se perguntando assim, aí troca o governo, muda, não sei o quê, ou isso está contratado? Exatamente, isso é uma importante pergunta. Primeiro, todo o contrato pode ser rescindido. Sim. Todo contrato pode ser rescindido. É claro que depois de assinado, todo o contrato fica mais difícil. Então, o que o Estado tem hoje é a finalização de um plano de concessão que vai ser licitado em outubro. A empresa que vencer esse bloco, outubro, novembro, vai ser contratada para executar. Depois de assinado, isso vai se dar na virada desse ano, ainda nesse governo, dificilmente vai se romper contrato, porque a gente não tem histórico no Rio Grande do Sul de romper contratos de concessões. Não imagino, até porque é uma proposta muito interessante, proveitosa para o desenvolvimento da região, não vejo nenhum motivo para rompimento de contrato posterior. Muito bem, nós vamos ao nosso último intervalo do programa de hoje, já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe um número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000,
53 prêmios de R$10 mil e mais 4 prêmios de R$100 mil. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Muito bem, retomando o painel de hoje, então, aqui com o Wallace Soares, que é vereador do PSDB de Erechim, e também o deputado Matheus Vesp, que é líder da bancada do governo na Assembleia Legislativa, o Eduardo Leite, que é o governador do PSDB, enfim e tal. Wallace, me desculpe, mas eu tenho que aproveitar um pouco mais a presença aqui, claro, mas sempre é bom recebê-lo aqui. O que tu gostaria de destacar nesses teus 6 meses aí de debut da presidência? Brevemente, exemplificando aquilo que a gente já conversou sobre a participação nas comissões, a Câmara de Vereadores teve um papel muito importante nesses primeiros 6 meses, puxando mais para esse lado recente, nós tivemos a aprovação, ao qual pude me fazer também parte, desde a Comissão de Constituição e Justiça, depois no trato junto com o Poder Executivo, na isenção do IPTU e da taxa de recolhimento de lixo de algumas empresas aqui da nossa cidade, principalmente da área de eventos, bares, restaurantes, hotéis, ginásios de esporte, campos de futebol, empresas de turismo, que foram, sem dúvida nenhuma, uma das empresas mais impactadas com a crise. Também o repasse de valores que a Câmara sempre faz ao Santa Terezinha, que isso é muito importante, que os vereadores, em função desta pandemia, muitos de nós vereadores estamos reduzindo o máximo que a gente consegue, as despesas lá dentro da Câmara. Eu também procuro fomentar muito isso para que a gente consiga no final do ano fazer um repasse ao nosso Hospital Santa Terezinha, que é aquilo que a gente sempre, que a Câmara de Vereadores vem fazendo ao longo dos últimos anos. Também protocolei um projeto de lei na Câmara de Vereadores buscando a implementação de lâmpadas LED nos espaços públicos e também nos novos loteamentos aqui da nossa cidade, possibilitando uma economia de energia e também um menor custo de taxa de iluminação. Também aprovamos a lei das parcerias público-privadas, que já vai vir aqui na nossa cidade, uma legislação nova que nós conseguimos aprovar na Câmara, que vem nesse aspecto de modernização do setor público, modernização das boas práticas aqui no nosso município, que vai possibilitar o município, pelo que a gente tem de informação do Poder Executivo, a fazer uma parceria público-privada de iluminação pública, que é uma das maiores demandas da nossa população. Também agora estou na relatoria do Código Municipal de Justiça Desportiva, que é muito importante, que a Erechim não tem esse código, então estou ali na relatoria desse código, modificando artigos, enfim, focando no Código Municipal de Justiça Desportivas. Aprovamos também a lei dos parklets, enfim, que vai também dar uma modernizada no centro da cidade. Cobramos muito a nossa agência reguladora, por causa que não estava praticando, às vezes, algumas das suas principais funções, e agora a Gera ela já está lançando novos canais de comunicação. Então, esse papel do Legislativo que foi muito importante, e também trazer que nos primeiros 6 meses de mandato nós conseguimos já R$355 mil de emenda para a saúde do município. 55 mil encaminhado pelo deputado Matheus Vesp e outros 300 mil pelo deputado Lucas Redecker. Então, a gente está praticamente um vereador custo zero, que tudo que a gente recebe do poder público, a gente está conseguindo, através de intermediações, trazer esse dinheiro para a saúde do nosso município numa situação como essa. Também fui proponente da vacina solidária, que as pessoas que foram se vacinar poderiam levar 1 quilo de alimento a ser repassado para o pessoal mais pobre. E também agora aprovamos o FINISA, o financiamento de R$15 milhões dentro da Câmara de Vereadores para o Poder Executivo na nova fase do Distrito Industrial Norte, que é muito importante também. Isso tudo em 6 meses, então estamos bem ativos.
Sem dúvida, nós vamos conversar mais Sim, ao sim. longo deste ano, aí, enfim. Eu vou aproveitar um pouquinho mais a passagem, Matheus, né? a visita Tá aqui do deputado. Gostaria de saber se existe alguma relação de obra específica, alguma coisa que ligue o deputado com Erechim. Ah, sim, nós temos atuado Não sei se é uma diretamente. bola nas costas, mas enfim. Não, longe disso, longe disso. É uma das funções do jornalista. Exatamente. ter bola nas costas. E quem diz a verdade não merece castigo, então, com muita tranquilidade. Nós já fizemos algumas entregas que vão atender diretamente Erechim. Eu quero aqui refrisar, porque talvez muitos empresários não saibam disso. Nós aprovamos em dezembro uma reforma tributária que reduziu impostos. Para essa região que fica próxima de Santa Catarina, ter a diminuição das alíquotas internas e ter o fim do imposto de fronteira é um grande ganho. Vou dar um exemplo aqui de um amigo meu que tem a cervejaria Ágape aqui em Erechim, Barão do Cotegipe. A gente não sabe se é Barão do Cotegipe, se é Erechim, porque Fica bem na divisa. está bem na divisa. E ele vai ter uma diminuição de custos de R$10 mil mês, só por essa redução de impostos. Então o empresário da região está sendo beneficiado por ações que eu defendi, propus, atuei. Muitos foram contra. Não quero aqui pessoalizar, mas muitos parlamentares estaduais foram contra a reforma tributária. Diziam que não aumentavam impostos quando estávamos diminuindo imposto, na verdade. E depois, às vezes, são os mesmos parlamentares que querem exigir investimentos. Mas, enfim, não quero entrar aqui em brigas políticas. Eu defendi essa proposta e os empresários de Erechim e da região vão ser beneficiados. Mas, diretamente a Erechim, além dessa emenda que nós encaminhamos, e o vereador Wallace Soares falou agora, um valor de R$50 mil, que vai para a saúde de Erechim, somente para ajudar nesse momento difícil da pandemia, a compra de insumos, a atender a população. Nós estamos articulando diretamente com o governo do estado, por meio do BNDES, a modelagem do presídio que vai ocorrer no estado do Rio Grande do Sul, é o primeiro do Brasil a ser feito na modalidade de parceria público-privada e que vai ser em Erechim. E que está na fase de modelagem, na estruturação da parte de engenharia. O prazo final para a entrega dessa modelagem para a licitação é setembro de 2022, então anote aí, daqui 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, enfim, nós teremos a entrega da modelagem para a licitação do novo presídio em Erechim, que será presídio feito pela modalidade de parceria público-privada. Nós assinamos o contrato com o BNDES em dezembro ou janeiro, dezembro do ano retrasado ou janeiro do ano passado, se não estou enganado. Eu, o governador, inclusive outros deputados participaram também. E essa é uma entrega direta para Erechim. Nós vamos ter também, e aí é o meu maior orgulho de ter trabalhado por essa duplicação, a duplicação da IRS 135, não sairia no programa de concessão se eu não tivesse demandado o governador, porque, repito, o projeto que vinha do governo Sartori e que estava no início do governo sendo analisado era de concessão exclusiva da 324, não tinha da 135. Se tem e terá, é porque eu pedi ao governador, porque é um ponto importante, eu conheço a região, muitas vezes vinha a Erechim aqui, quando criança, visitar meus avós que moraram a vida inteira nessa querida cidade que os acolheu e que me acolheu também por tantas vezes, inclusive como parlamentar, vinha aqui e percebia já desde criança a necessidade de duplicação. E agora eu tenho o orgulho de poder ter trabalhado para essa duplicação e ver que logo, logo nós vamos ter aí investimentos maciços da iniciativa privada para ter a duplicação desse trecho de Erechim a Passo Fundo, que vai melhorar o fluxo de bens, de pessoas, escoamento da produção agrícola, para depois descer até a região metropolitana, a BR-116, ao Porto de Rio Grande e exportar, enfim, as riquezas dessa terra para todo mundo. Acho importante falar, Aldi, se puder, da renovação do contrato do Santa Terezinha, né, que foi uma bandeira do PSDB aqui em Erechim, que foi... tanto o Jackson Arpini, né, que a gente estava comentando sobre ele, foi um dos grandes figuras para ter essa renovação do contrato do Santa Terezinha, e foi anunciado pelo governador, né, um repasse que vai ser repassado para o Santa Terezinha mais de 3 milhões de reais anualmente aqui para Erechim, para a saúde aqui de Erechim. Além disso, foi pago também um adicional, que não foi adicional, foi retroativo, né, de 1.400.000 reais para o Santa Terezinha, isso aí também, que era uma demanda nossa, né, que o Matheus estava intermediando junto com a secretária Arita, e que foi aqui entregue muito bem pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Esse ponto muito bem lembrado aqui pelo vereador Wallace, que também tem trabalhado muito por essa pauta, ele que é um defensor do Santa Terezinha e da saúde de Erechim e da região. O governo Eduardo Leite anunciou investimentos, valores que serão pagos que superam 3 milhões de reais ao Santa Terezinha por ano. Essa era a maior demanda. Falar-se em Erechim em relação ao governo do estado era
a relação do Hospital Santa Terezinha com o Estado do Rio Grande do Sul. Então aí a Secretaria Arita anunciou, o governo do Estado, do Eduardo Leite, anunciou. Eu me lembro que o prefeito Schmidt muito nos demandou ainda na sua gestão. Mateus, fala com a Secretaria Arita, fala o governador. Nós temos aí boas novas, logo, logo talvez tenhamos ainda mais melhoras na situação da saúde, mas esse é um ponto importante lembrado pelo vereador Wallace, e também um outro ponto que muito se critica aqui sobre a questão da Corsã, a dificuldade de se prestar serviços adequados de água, saneamento. Nós estamos trabalhando em um ritmo acelerado pela privatização da Corsã, para termos investimentos privados que vão melhorar em todo o estado do Rio Grande do Sul, não é só no Alto Uruguai, a questão do saneamento básico, que também é muito importante. O deputado impressiona pela facilidade com que encontra as respostas e tal. Eu gostaria de saber se o senhor teria a resposta, porque eu vou lhe perguntar agora, com a mesma celeridade que teve até agora aí. Quem vai ser o candidato do PSDB ao Piratini? PSDB não tem candidato ainda ao Piratini. Respondo com convicção de que é importante trabalharmos não só para que o PSDB tenha um candidato, mas para que essa linha política de centro, democrática, que defende as instituições, que respeita as liberdades individuais, tenha um candidato, para dar continuidade àquilo que o governador Sartori iniciou, aquilo que o governador Eduardo deu continuidade e acelerou, e muito. Com todo o respeito que eu tenho ao governador Sartori, eu considero o governador Eduardo o melhor governador da história do Rio Grande do Sul. Não é por acaso que está sendo cogitado para ser presidente da República, não é porque é jovem, não é porque é do Rio Grande do Sul, não é porque torce para o Brasil de Pelotas, é porque ele é competente, é bom, sereno, inteligente e capaz. E nós precisamos de um governador que dê continuidade ao que o governador Eduardo tem feito. E para que ele tenhamos... não vai concorrer. Não concorre à reeleição, já não concorreu à reeleição a prefeito em Pelotas, não concorrerá ao Estado do Rio Grande do Sul à reeleição, pretende colocar seu nome à disposição para concorrer a candidato à presidência da República, e vamos buscar um candidato aí de centro, dependendo do partido, antes dos nomes, as ideias, que defenda a continuidade desse projeto que tem dado certo, inclusive para o Alto Uruguai. Rapidamente, eu agradeço uma vez mais, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, quero mandar um abração a todos os queridos amigos de Erechim que tenho, de todo o Alto Uruguai. Que Deus abençoe sempre essa terra querida. Quero agradecer ao vereador Wallace, que é um grande parlamentar, um grande parceiro, uma das revelações da política gaúcha nessas eleições de 2020, que está fazendo aí a diferença. Estamos sempre à disposição para seguir aqui comunicando aquilo que temos feito de bom para os gaúchos. Vereador Wallace, seja sempre também muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por trazer o deputado. Obrigado, Odi. Obrigado à TV Erechim. Nosso gabinete segue à disposição de toda a população erechinense. Agradecer a presença do deputado Mateus, sempre explanando as novidades aí do mandato estadual. E mandar um grande abraço aí para todos que estão nos assistindo. A todos de casa também, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.